Quero convidar você a abrir um livro de Atos, capítulo 13. Deus está procurando filhos, mas Deus também está procurando filhos que se consagrem. Deus tem um plano de exercer paternidade, Deus é Pai. E a Bíblia diz que nós temos o poder de sermos filhos de Deus quando clamamos em Teu nome, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas Deus está à procura de filhos também que se consagrem para Ele, que se separem para Ele. A Bíblia sempre vai nos contar não de homens grandes, mas de homens que tinham um coração grande que Deus usou. Pessoas que tinham um coração na mão do Senhor. Se você for pegar, não eram homens falados, não eram homens que tinham tantas notoriedades, eles não tinham tantos nomes, mas Deus escolheu porque eles estavam com o coração nas mãos do Senhor. Ter uma vida consagrada, irmãos, não está relacionado, nós vamos entender no texto, ao quanto de talento nós temos, ou quanto de dons nós temos, mas o quanto o nosso coração está entregue para Deus fazer o que Ele quer fazer. Deus só precisa do meu e do teu coração para manifestar e para realizar uma obra. Deus não precisa das nossas formações, embora para nós seja importante. Deus não precisa dos nossos talentos, embora para nós seja importante. Dos nossos dons, embora para nós seja importante. Deus, Ele só quer a sua vida, o seu coração. Quando você e eu damos o coração nas mãos do Senhor, algo poderoso acontece. Eu estava pelo telefone recebendo a notícia, vendo o pessoal entrando em contato com a Enel para saber sobre energia. A notícia não era boa, queria voltar perto das 10 da noite. E nós tínhamos uma decisão para tomar. Continuamos o culto, paramos o culto, cancelamos o culto, pensamos do lado da segurança, porque nós não queríamos que ninguém ficasse no escuro ou ninguém tivesse qualquer tipo de problema, mas nós conseguimos decidir por manter o culto. Com segurança, cada um ali no seu lugar, as crianças junto com os pais, tudo protegidinho, né? Conseguimos em todo o breu fazer o culto e Deus foi glorificado porque a luz do Senhor não estava apagada. Como é importante você estar consagrado a Deus e deixar o Espírito Santo gerar o que Ele quer da sua vida. Quantas vezes nós estamos num lugar e nem sabemos por que estamos ali. Eu não sei se eu tenho o costume de manhã pegar um papelzinho e anotar um pouco as minhas responsabilidades do dia, ou eu coloco na agenda do celular. Mas muitas vezes aquele dia acontece que muitas coisas se invertem, né? Como foi hoje. E quando as coisas começam a se inverter, antigamente eu ficava um pouco nervoso, um pouco irritado, hoje eu deixo acontecer, porque eu entendo que Deus tem um plano. Até nos nossos imprevistos, Deus tem um plano. Muitas vezes eu penso assim, eu preciso de manhã fazer isto, 7 horas, 8 horas aquilo, 9 horas preciso estar na igreja, fazer assim, assim. Muitas vezes deu 10 da manhã, não fiz nem metade. E aí eu fico, meu Deus, como vai ser o dia de hoje? Mas o Senhor começa a prover, porque aquele horário que eu tinha programado de não estar na igreja, estou aqui, toco o telefone, toco a campainha, é alguém que chega que precisa de oração. Olha Deus meio que bagunçando a minha agenda, mas Deus não bagunça nada, Deus está pondo ordem na minha agenda, quem bagunça é a gente, para que um propósito possa ser estabelecido. Então, quando as coisas na nossa vida são dedicadas a Deus, nós temos que entender que nós temos uma vida consagrada. Nós temos uma vida consagrada. Eu não estou falando aqui porque eu sou pastor, ou porque você é um ministro de louvor, um ministro de aconselhamento, ou de qualquer outra área da igreja. Todos nós cristãos temos uma vida e precisamos cultivar uma vida consagrada. Esta vida consagrada será um referencial para os próximos períodos. Nós aprendemos nas últimas 2 quartas-feiras sobre aliança. Agora que entendemos o que é aliança, nós podemos meditar mais profundo ainda no que é uma vida consagrada, no que é sermos consagrados para Deus. E isso é tão importante, irmãos, que a nossa consagração seja a partir de agora, ou se ela já existir, que ela continue existindo na nossa vida, em nome de Jesus, que nossa vida seja para o louvor e glória do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 1, quando você achar, diga amém. Amém. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha como é importante servir, mas como é importante ouvir. O jejum é para ouvir Deus. O jejum não é para conquistas. Conquista se semeia, se colhe. O jejum é para sensibilidade. O jejum é para intimidade. Servir é importante, mas consagrar junto com servir. Nós não podemos sair igual malucos aí só servindo, mesmo sendo ao Senhor. Nós temos que ter tempo para servir e tempo para nos consagrar. Nós só podemos ser um bom servo se nós somos bons ouvintes. O jejum fala de ouvir Deus. O jejum fala de homens que tinham cargos na igreja, ministérios na igreja, mas que não era suficiente para aquilo que eles queriam mais de Deus. E eu digo especialmente para você que é um obreiro da casa de Deus, você que serve ao Senhor, você precisa ter no teu coração algo que queima por mais de Deus. Você não pode dizer assim, eu sou um mestre, eu sou um doutor, como esse grupo de líderes da igreja de Antioquia estavam reunidas. Mas eles estavam dizendo assim, nós queremos mais de Deus. Aqui eu vejo o primeiro perfil de uma pessoa consagrada. Uma pessoa consagrada, ele é descontente com o nível espiritual que ele leva. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que quer mais de Deus. É uma pessoa que busca Deus, que quer mais da presença de Deus, que faz escolhas baseadas na vida com Deus. Eu não quero entrar num emprego que me afaste da igreja. É assim uma pessoa com vida consagrada. Eu não quero entrar numa profissão que me afaste da minha família. Eu não quero ter uma profissão maluca que eu vivo viajando e não tenha tempo para a minha igreja, para a minha casa. Existem características fundamentais aqui nesse texto de quem quer mais de Deus, de quem quer ter uma vida consagrada. E a primeira característica que eu vejo é que eles tinham já ministérios e ofícios estabelecidos, era uma igreja organizada, mas eles queriam mais de Deus. O jejum é uma patente daquele que quer mais de Deus. Uma vida de jejum, uma vida de oração, revela um povo que quer mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui essa noite? Nós precisamos nos dedicar para mais de Deus, irmãos. Porque a gente não sabe quando Deus vai operar, de que forma Deus vai operar. Agora eu penso, se neste domingo o ministério de louvor tivesse sem sensibilidade a Deus e cada um deles estivessem preocupados com a sua segunda-feira. Irmãos, talvez naquele momento eles iriam me ligar e falar, pastor, chega aqui que a gente vai fazer uma oração e nós já vamos seguir para cada um para a sua casa, que vai ser impossível nós realizarmos o culto. Deus tem levantado um grupo de adoração que quer mais de Deus. Deus quer que sejamos uma igreja que quer mais de Deus. Uma igreja que quer mais de Deus, irmão, é uma igreja consagrada. Uma vida consagrada é uma vida que vive em aliança com Deus, uma vida que se separa para Deus. Se separar para Deus não quer dizer que você precisa na próxima reunião na tua empresa pedir as contas. Não quer dizer que você vai ter que dar um choque na sua família e dizer eu vou aparecer aqui uma vez por semana, que eu vou ficar na igreja orando por tantos dias. Mas quer dizer que nas suas pequenas escolhas você vai decidir por viver mais de Deus. Quando eu vejo essa igreja, eu vejo uma igreja tremenda, porque foi a primeira igreja missionária, foi a igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Eu vejo nesta igreja uma igreja de maturidade espiritual. Uma igreja que tinha neófitos, os novos na fé, uma igreja que tinha pessoas habilitadas na palavra, mestres e doutores, uma igreja que tinha um ex-perseguidor, Saulo, uma igreja que tinha Barnabé, chamado de Júpiter, todos ali reunidos no mesmo contexto, mas uma igreja que decidiu ter mais de Deus. Irmãos, a igreja sempre vai ser um lugar de pessoas diferentes. Se você for analisar o versículo 1, nós não vamos pregar sobre cada um deles, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas você vai perceber que cada um desses homens tinham características totalmente diferentes umas das outras. Mas sabe o que faziam que eles se tornassem um
eles quererem mais de Deus. Irmãos, a igreja sempre vai ser um lugar onde vai estar reunido no mesmo ambiente um Barnabé, um Simeão, um Saulo de Tarso, ex-matador de crente. Vai estar reunido ali vários tipos de pessoas, ora hoje com ministério ou sem ministério, vão estar reunidos. Uma vida consagrada é entender que o propósito da igreja tem que ser maior do que as diferenças, segunda verdade. Primeira, alguém que quer mais de Deus. Segunda, alguém que entende que estar diante de um propósito é melhor do que estar diante das diferenças. Porque tem pessoas que procuram a igreja de coisas que se familiarizam. Seria muito fácil para Barnabé encontrar uma igreja que só tivesse gente estilo Barnabé, que pensasse como ele, que agisse como ele, que falasse como ele, que se comportasse como ele. Mas nenhuma igreja ele ia encontrar. E se encontrasse não ia dar certo, porque o segredo da igreja é ter todas as pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito, buscando a Deus. Eu vejo que esses homens aqui acertaram. Por que eles acertaram? Porque eles estavam com o foco certo. Eles não estavam todos tratados ainda, mas todos estavam no mesmo objetivo, adorar e glorificar a Deus. Jejuando, 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 servindo ao Senhor e jejuando. Servindo ao Senhor. Só servir ao Senhor? Não. Só jejuar? Também não. Servir ao Senhor e jejuando. Eles entenderam que ter uma vida consagrada era muito importante para sobressair as diferenças. Ou você acha que sentar na mesma mesa Barnabé e Saulo iria dar boa coisa? Ou você acha que se a gente sentasse aqui outros tipos de homens, Simeão, Manaém, Lúcio de Cirene, todos iriam concordar com a mesma coisa? Não, eles eram mestres e doutores. Se pusessem eles para conversar, eles iam ficar discutindo a teologia, discutindo o Messias, discutindo a volta do Messias, iam discutir sobre tudo e não iam chegar em acordo, em conclusão nenhuma. Mas o que unia esse povo, pastor? Eles tinham uma vida consagrada a Deus, um ouvido sensível a Deus, e eles viviam em jejum. E quando nós vivemos uma vida consagrada a Deus, nós não falamos de nós falamos de Deus. Nós não decidimos por nós decidimos por Deus. Nós não estamos juntos por causa dos nossos argumentos, mas defendemos os argumentos de Deus. Nós aqui somos uma igreja que defendemos a fé. Precisamos defender os valores da fé. As diferenças não podem nos minguar. Nós temos que lutar pelos valores da fé. Eles eram mestres e doutores. Cada um ali tinha o seu ponto de vista. Mas a igreja de Antioquia foi redondinha porque se organizavam em ouvir Deus, em ter uma vida consagrada. Irmãos, lute por ter uma vida consagrada. Lute por ter uma vida consagrada. Porque quando você tiver uma vida consagrada, você vai parar de ver o defeito na vida dos outros. Você vai parar de ver problema na vida dos outros. Você vai parar de criticar os outros. Você vai começar a edificar a sua fé para poder ajudar o outro a ser transformado. Diga amém por isso. E é tremendo isso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Terceira lição para hoje à noite. O Espírito Santo tem acesso a pessoas que têm o coração consagrado. O Espírito Santo tem acesso. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que o Espírito Santo tem acesso. Eu posso dizer, eu posso escolher, eu posso decidir. Estamos num mês de decisões, mas o Espírito Santo precisa ter acesso aos lugares mais profundos do meu e do teu coração. Diga amém por isso. O Espírito Santo precisa ter acesso. Se o Espírito Santo não tiver acesso, vai ser o meu ministério, a minha igreja, o meu programa, o meu evento, as minhas ovelhas, o meu, não, é do Senhor. É do Senhor. Uma vida consagrada é você entender que mesmo que você der fruto, o fruto não é teu, o fruto é do Senhor. Nenhum marido aqui gostaria que alguma outra pessoa tocasse na sua esposa. Nem Jesus. Você é a igreja do Senhor, você é a noiva do Senhor. O Senhor não quer que ninguém toque em você.
Por isso Deus quer te proteger e Ele quer que a igreja que você esteja não te exponha, mas te proteja. Isso é importante. Mas para isso acontecer, o que tem que acontecer, pastor? O Espírito Santo tem que ter acesso. Sabia disso? Irmãos, o Espírito Santo tem que ter acesso. O Espírito Santo tem que ter legalidade, liberdade, ele tem que ter entrada, tem que ter saída, as portas para ele tem que estar abertas. Uma vida consagrada é uma vida que está dedicada ao Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que o Espírito Santo vai fazer e tem que ser rápido. Imagina agora, irmãos, se esses homens não têm a voz do Espírito e o Espírito Santo fala, nós vamos levantar esses homens para missões, que esse era o propósito do texto. E eles não tivessem o Espírito Santo, eles iam começar a discutir quem de nós que vai. Quem de nós é o mais sábio, quem de nós é o mais inteligente, quem de nós está mais preparado. Mas naquele momento eles eram sábios, mas a maior sabedoria deles era a inteligência espiritual. Não era só a letra. Eu vejo que esse povo não tinha só letra, eles tinham sabedoria. Quando eles oravam para Deus, eles ouviam Deus, Deus podia mexer onde Deus queria. Eles eram mestres e doutores, mas sobretudo eles eram sensíveis a Deus. Irmãos, nós temos que lutar na sabedoria, temos que crescer na sabedoria e no conhecimento, mas nós também temos que crescer na graça. Não adianta só ter letra se não tiver graça. Não adianta só ter conhecimento se não tiver unção. Não adianta só ter bagagem bíblica se não tiver experiências com Deus. Não vale nada. O que eles estavam dizendo ali? Nós somos mestres, somos doutores, mas o Espírito Santo tem acesso. O que é o Espírito Santo ter acesso? É deixar que a teologia do Senhor seja suprema sobre a minha teologia. Tinha mestres e doutores, mas o Espírito Santo tem acesso. Eles estavam ali, versículo 2 ainda, servindo, jejuando. Disse o Espírito Santo, separai-me. Porque o Espírito Santo é o dono. Ele não pede para separar para alguém, ele pede para separar para ele mesmo, porque ele é o poderoso dono da igreja. Separai-me agora. Tem um tempo, irmãos. Tem um tempo para as coisas acontecer. Não é separar-me para daqui um mês. Não é me separa para daqui um ano. Não me separa para daqui 3 anos que eu quero fazer uma obra. O Senhor já estava fazendo. Querido, Deus já está fazendo. Quero declarar isso sobre a tua vida. Deus já está fazendo. Acorde, desperte. Deus já está fazendo. E você está vivendo, eu declaro, o agora de Deus. O agora de Deus é o agora de Deus. Talvez você está fazendo um seminário, começou o seminário semana passada, está dizendo, olha, eu vou fazer o seminário porque daqui 2 anos Deus vai fazer uma obra na minha vida. Irmãos, se prepara para o agora de Deus. Se prepara porque o relógio de Deus não é igual ao nosso, não. Quando Ele fala, o Espírito Santo tem acesso, Ele fala, eu quero você agora. Eu tenho uma obra para a tua vida agora. O tempo para você ser chamado é agora. Pedro estava pescando, irmãos. Atitude diária, rotina. O Senhor Jesus chama ele. Fala para ele, a partir de agora você vai ser pescador de alma, pescador de homem. Quando foi? Foi no agora de Deus. Não foi, olha, vai lá para casa, guarda a tua rede, dobra a tua rede. Vende o teu barco, espera aí um tempo, depois você me procura. Quando o Senhor falou, o impacto do chamado foi tão grande, que ele largou na hora, e ele foi servir a Deus. Quando o Espírito Santo entra e tem acesso, irmãos, é o agora de Deus. E eu quero declarar essa palavra hoje sobre a sua vida. O agora de Deus é agora sobre a tua vida. O agora de Deus é agora sobre a tua casa. Em nome de Jesus. O Espírito Santo fala. Porque o Espírito Santo não ia só apenas dizer, ele ia ser específico. Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Interessante isso, né? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Todos vocês vão ficar na igreja preparando, cuidando. Mas eu tenho uma obra específica agora para Barnabé e para Saulo. Interessante que Deus coloca 2 pessoas de personalidades totalmente diferentes para uma mesma obra.
Já parou para pensar nisso? É muito tremendo você vir aqui na frente e receber o mover de Deus na hora do culto. Acabou o mover, cada um vai para sua casa. Mas sabe o que o Senhor está falando aqui? A obra que eu tenho para eles é aqui e para outros lugares. E eles vão ter que ir junto, vão ter que acordar junto, tomar café da manhã junto, pregar junto, lavar roupa junto, cozinhar junto, almoçar junto, lavar a louça junto, depois da tarde junto, pregar, visitar. À noite, vocês vão passar uma temporada junto. E Deus foi específico, Deus não falou Barnabé e Paulo, porque ainda Saulo não estava no nível de aliança que Deus queria. Ele estava disposto para fazer o que Deus queria, mas ainda ele não tinha tido experiências mais profundas. Deus ainda iria levar para ele um tempo onde ele iria ser de Saulo para Paulo. Entende isso? Tem muita gente que até está esperando, né, a promessa. Pastor, eu estou esperando a promessa, porque Deus falou que eu de Saulo vou me tornar Paulo. Quando a promessa acontecer, Deus vai fazer. Irmão, Deus já chamou Saulo aqui antes dele ser Paulo. Porque a promessa não é quando eu quero. A promessa ela já é realidade quando é liberada e sai da boca de Deus. Quando o Espírito Santo falou, separai-me agora para a obra do ministério, a Barnabé e a Saulo, começou ali. Ah, mas vai chegar um dia que Deus vai fazer, e Barnabé e Saulo vão caminhar junto, e aí Saulo vai se tornar Paulo, Barnabé vai seguir depois com João Marcos, e Paulo vai seguir com Silas. Meu querido, isso é para amanhã. Viva o agora de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida agora. Mesmo que você esteja na condição de Saulo, receba a unção para o Saulo. Oh, glória. Ah, pastor, mas eu estou como Saulo, e eu sei que com o meu nome Saulo vai ser difícil eu seguir, porque eu era um perseguidor e todo mundo me conhecia como Saulo, matador de crente. Mas, meu irmão, a mão do Senhor te protege, Ele te escolheu, Ele te separou. Vá em paz, porque o fruto vai patentear a aliança. E na hora certa, você vai parar de ser Saulo e vai se tornar Paulo. Amém? E Barnabé? Barnabé vão caminhar junto. Deus lá na frente trilhou um outro caminho, não foi o que aconteceu? Barnabé não seguiu com João Marcos, e Paulo não seguiu com Silas. Mas nesse intervalo de tempo, teve que se caminhar quem? Barnabé e Saulo. E outra coisa que a gente tem que entender pensando na mentalidade de Saulo. Entenda que você vai para servir Barnabé. Você vai para servir a Deus e você vai para servir Barnabé. Porque a Bíblia, nenhuma versão da Bíblia, você pode procurar, vai dizer, separai-me Saulo e Barnabé. Está escrito, separai-me Barnabé e Saulo. Se você tem uma vida consagrada, você entende o teu tempo dentro dos mistérios de Deus. Se você tem uma vida consagrada, você entende o teu tempo dentro dos projetos de Deus. Saulo teria uma promessa de se tornar Paulo, e Barnabé também teria uma promessa. Mas a promessa para Barnabé seria um treinamento de ter um liderado chamado Saulo. Olha que coisa tremenda. E Barnabé lideraria Saulo. Se você for olhar o apóstolo Paulo, ele teve muita mais evidência do que o próprio Barnabé. Mas por um período, Saulo teria que ser o reserva. O titular do time era Barnabé. Quando a gente tem uma vida consagrada, a gente vai olhando para Deus, a gente vai entendendo em cada período da nossa vida o que Deus tem para nós nesse período. Amém ou não amém? Deixa Deus falar com você essa noite, te mostrar coisas poderosas que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 3, olha que tremendo. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse despediram não quer dizer encerraram um processo, um ciclo, deram um tchau, não. Mas o despediram quer dizer o enviaram. Irmãos, como é importante a gente ter uma vida consagrada. Quem tem vida consagrada, grave aí, entende o que é um envio. Quem tem vida consagrada é um enviado. Quem tem vida consagrada não faz porque deu na telha, não faz porque quer, não faz porque achou, não faz porque decidiu por si,
Mas quem tem uma vida consagrada espera o envio de Deus. Quem que enviou eles? O Espírito Santo separou, deu a ordem, mas quem enviou? Os mestres e doutores da igreja. Foram lá, chamaram lá na frente, falaram, hoje aqui neste culto, nós estamos abençoando Barnabé e Saulo para uma obra selada no Espírito Santo. E puseram as mãos e enviaram. Irmãos, sabe o que quer dizer o envio? Apostolado, governo, autoridade. Quando eles foram enviados, ele ainda não era nem Paulo, muito menos o apóstolo Paulo, mas ele já estava debaixo de um apostolado. A imposição das mãos da igreja estava habilitando ele para ferramentas apostólicas do ministério. Você discorrendo o texto vai perceber que pelas mãos de Paulo, até então Saulo, Deus fazia milagres extraordinários. Nós não precisamos, irmãos, de algo que nós achamos que precisamos. Nós precisamos de uma palavra. Quais são a palavra? Eu te envio, vá em paz, Deus está no controle, Deus te abençoe. Quando aquele homem tão interessante, tão inteligente, o sogro de Moisés, Jetro, diz para ele, não é bom o que fazes. O que ele estava dizendo para ele como cobertura? Para um pouco, você está se esgotando, você está se perdendo, se proteja. Mas num segundo momento, Moisés chega para Jetro e pergunta uma coisa, o que ele fala? Vai-te em paz. Como é importante estar em paz. O próprio Senhor Jesus, quando envia os 70, eles falam assim, vocês vão como filhos da paz. A paz vai estar sobre vocês. Vocês vão nas aldeias, vão de 2 em 2. Quando chegar lá, a paz que está em vocês vai para aquele lugar. Mas se ali não tiver um filho da paz, sacode o teu pé, vai embora, porque a paz vai voltar para vocês. Sabe o que é paz, irmãos? É o envio. Quem tem uma vida consagrada precisa entender o que é o envio. O envio te dá paz. O envio te dá cobertura. Não faça nada sem ser enviado. Não faça nada sem ter uma oração de concordância, sem entender princípios espirituais que podem te levar a coisas tremendas. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu já tenho uma palavra de envio. O Senhor Jesus nos enviou. Está certo. Mas eu estou dizendo para você como é importante também nós termos uma palavra terrena, que nos ajuda, nos pastoreia e nos abençoa para uma chamada, para um propósito da nossa vida. Não que o chamado do homem está acima de Jesus, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, e nem o que a Bíblia está dizendo. Mas que quando a gente tem alguém, um pastor, um líder, que nos envia, é tão bom para nós, é tão interessante isso no mundo espiritual, porque ali nós vamos ganhar um intercessor a respeito daquela situação. Não quer dizer assim, o pastor deixou, o pastor não deixou. Tem coisa que o pastor não tem que saber ou não tem que falar, porque Jesus já permitiu. Mas existem batalhas, irmãos, que você precisa de uma oração de concordância. Você não precisa ligar para o pastor, pastor, eu estou aqui no shopping, aqui, não sei se eu compro uma camisa rosa, se eu compro uma camisa azul, eu não sei se eu vou vender o meu carro, ou se eu vou comprar meu carro. Irmão, o pastor não influencia na tua vida, o pastor te orienta. Mas quando o pastor, o apóstolo te orienta, como é tremendo. Por quê? Porque nós estamos te dizendo, olha, vá em paz, seus caminhos sejam desembaraçados. Amém? Isso foi tremendo na vida de Moisés, foi tremendo na vida dos discípulos, e o apóstolo Paulo, que tanto nós sabemos sobre ele, tinha uma palavra de envio. Nunca deixe essa bagunça de heresia entrar na tua cabeça, no teu coração. Eu não preciso ser enviado, eu não preciso. Não, nós precisamos ser enviados. A gente tem uma vida consagrada, a gente precisa ter uma testificação. O Espírito Santo já nos levantou, já nos colocou, mas aquilo que o Espírito Santo quer fazer, ele testifica no coração. Ele mostra. Ele mostra. Ele mostra. Uma certa vez, uma pessoa estava aqui dentro da igreja com muitos talentos, e o apóstolo falou para aquela pessoa, eu acho que você poderia começar uma igreja. A luz do Senhor te abençoa. Eu, como teu pastor, te ajudo. Você precisa de cadeira?
Vamos alugar. Sinto que você tem um chamado. Sinto que você é um homem de Deus para fazer isso. Talvez você tenha dado o teu tempo aqui comigo. Vou lá, eu te abençoo, eu te ajudo. Vou procurar um prédio. Te abençoo, é o teu chamado. Você ficou um tempo aqui, eu vi que é o teu chamado. Vá em paz. A pessoa disse assim, não, de jeito nenhum. Olha quando falta a verdade. Quando falta a verdade é complicado. Não, de jeito nenhum, apóstolo. Meu chamado é ficar do lado do Senhor e ajudar o Senhor e sua família, ajudar o ministério do Senhor, até eu morrer. Não deu 3 meses. Nós descobrimos que esse cara estava abrindo uma igreja, sem ninguém saber. Tem um chamado? Tem um chamado, mas fez errado. O que ele tinha que ter feito? Ido com envio. E sendo sincero. Se chegou no momento que ele quer ser enviado, mas chegasse e falasse assim, olha, apóstolo, eu quero ser enviado, mas eu sinto que o lugar onde Deus vai me colocar é uma coisa, que é uma visão um pouco diferente da visão da luz. Sabe o que o apóstolo ia falar? Filho, flua naquilo que Deus te deu. O apóstolo em nenhum momento, irmãos, ia falar assim, ó, peraí, não, se você quiser que seja a luz do Senhor, se você quiser levar uma cadeira daqui, você tem que seguir esse regimento interno, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os bens têm que ficar no nosso nome, a conta tem que ficar no nome da igreja. Pelo contrário, ele ia dizer, vai lá. A pessoa não foi franca. Mostrou que não tinha uma vida consagrada. Porque quem tem uma vida consagrada é verdadeiro, irmão. Quem tem uma vida consagrada é verdadeiro. Quem tem uma vida consagrada conta a verdade. Chega e coloca seus objetivos. Diz assim, olha, pastor, eu tenho mesmo um sonho de ter uma igreja, de ser um pastor de uma igreja. Eu não sei como vai ser, eu estou aqui, mas eu sei que eu tenho um chamado e eu vou investir no meu chamado. Seja verdadeiro. Não é bonito ser verdadeiro? Não é bonito ser verdadeiro? É bonito ser verdadeiro. É igual um filho que fala para o pai, não, eu quero estar sempre do teu lado. Aí chega para nós aqui na igreja e fala, não vejo a hora de casar, porque eu não aguento mais morar com meu pai e com a minha mãe. Precisa ser verdadeiro. Precisa chegar lá, buscar a forma e falar, olha, eu não estou concordando com isso, a coisa está difícil, vamos sentar, vamos conversar, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter uma vida consagrada. Uma vida consagrada, irmãos, é uma vida que a gente vai errar, lógico que vai errar, mas uma vida que a gente nunca vai errar pela falta da verdade. A gente sempre vai ser verdadeiro. Vai ser verdadeiro, vai dizer, ó, eu não estou legal, eu não estou bem, eu preciso de cura no meu coração, eu preciso ser restaurado na minha vida. Eu imagino, irmãos, lendo esse texto nos dias de hoje, eu estava pensando assim, o quanto o apóstolo Paulo, Saulo, não tinha coisa para ser tratada. Você vai ver no decorrer do texto que até Elimas, o mágico, aparece na história. Imagina, irmãos, o quanto que Saulo não precisava ser tratado. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Deus tratou porque ele se dispôs para Deus tratar. É muito mais fácil, irmãos, eu vou ser sincero em falar, chegar uma pessoa que hoje mora em situação de rua, que não tem onde morar, que talvez nesse dia tão de frio, de chuva, está debaixo de uma ponte, não tem quase o que comer, vir para Jesus e abrir o coração e crescer e Deus usar, do que muitas vezes alguém que está dentro da igreja há muitos anos. Talvez você fale, pastor, por que você está falando isso? Porque muitas vezes quem está dentro da igreja criou resistências. Já tomou aquele chá de já estou bom, e já está bom, já conhece a Bíblia, já conhece tudo, reconhece que sabe tudo, pode tudo. Você pega uma pessoa assim, talvez ela chegue e dizendo, eu estou no pó, como Saulo de Tarso, eu estou no pó. Eu era para estar morto. Tudo que eu estou vivendo, eu estou no lucro. Eu preciso de Deus, eu preciso de uma aliança, eu preciso de um Deus que me sustente, eu preciso da palavra, eu preciso crescer, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso de Deus. Aí esse cara chega na igreja, era morador de situação de rua, daqui a pouco ele já começa a pegar um sucata na rua. Daqui a pouco ele já começa a ter um banho, daqui a pouco ele já aluga uma kitnet. Se ele tem um problema de álcool, ele já vai para o centro de recuperação. Ele já daqui a um ano já está restauradão, barba feita, bonitão. Daqui a pouco ele conhece uma moça, recomeça a vida dele, reencontra a família dele, vai atrás dos filhos que largou há anos atrás. Em 1, 2 anos a vida desse cara está redondinha. Está morando lá no kitnetzinho dele, está lá com a motinha dele,
está fazendo o servicinho dele, está trabalhando lá na sucata, está pegando e vendendo, acertou a vida. Por quê? Porque um cara que estava na lama, mas reconheceu, eu preciso de Jesus na minha vida. Em 2 anos, o cara que não tinha nada, que está lá hoje à noite na rua, ele pode estar dentro de uma igreja, com a família, com a esposa, tudo bonitinho, faz um casamento, tem condição, a igreja ajuda, o irmão dá aliança, outro irmão dá vestido, outro irmão faz salgadinho, outro faz o bolo, outro irmão ajuda a alugar, outro irmão dá cesta básica, ajuda. Em 2 anos, esse cara está novo. Vem para o seminário, a igreja dá bolsa, ele faz seminário, o filho dele participa, a coisa acontece. E muitas vezes o irmão que está dentro da igreja, há anos na igreja, não tem uma vida consagrada, não quer mais de Deus, não quer renunciar, não quer crescer, não quer se entregar, não quer mudar de vida, não quer se arrepender dos seus pecados, e fica 30 anos na igreja, e a vida não dá um passo. Daqui a pouco, esse menino de 2 anos, está aqui na igreja, daqui a pouco, quando o Espírito Santo falar, me separa para a obra do ministério, você acha que o Espírito Santo vai falar o nome de quem? Desse cara. Por quê? Porque está sensível a Deus, quer mais de Deus. É o cara que está com fome, está com sede de Deus, ele quer Deus. E ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe que há 2 anos atrás, ele estava numa chuva, numa quarta-feira à noite como essa, debaixo de um viaduto, sem condições nenhuma. E que 2 anos depois ele tem um edredom dele para dormir, o colchão dele para dormir, mesmo que for aquele colchonete, mas ele dorme já numa colchonete, o filhinho dele já tem um berço, antes de dormir alargado no frio, a coisa começou a melhorar, a esposa dele está mais bonita, a motinha dele dá para levar a família, ele já tem o gás para fazer a comida em casa, não precisa ficar pedindo nas portas das pessoas, Deus já começou a fazer uma obra, a esposa dele já está limpando a casa, já está fazendo um serviço, já está vendendo uma Natura, um Avon, já está vivendo a vida. Olha como Deus tem poder para restaurar a pessoa. Em 2 anos, esse cara está diferente. Outros muitas vezes estão na igreja há 30, 40 anos e não mudaram nada. Irmãos, este é um tempo de a gente se consagrar para Deus. E eu termino dizendo, quem tem consagração, tem transformação. Se você tiver uma vida consagrada, você vai ter uma vida transformada. Se você tiver uma vida dedicada a Deus, você vai ter uma vida transformada por Deus. Transformada por Deus. Você pode não ter nada. Você pode dizer, pastor, eu estou como Saulo de Tarso essa noite. Não tenho nada, mas só tenho jejum. Mas Deus te separa, Deus te levanta, Deus te consolida, Deus te edifica, Deus faz, porque Ele é Deus. Amém? Começa. Eu quero deixar isso no teu coração hoje à noite. Começa. Começa. Está difícil de se consagrar? Começa hoje, começa agora. Começa, não despreze os pequenos começos. Quando chega uma pessoa para mim, ou para o apóstolo, como pastor, a pessoa chega lá e fala, apóstolo, pastor, eu não sei por onde começar. A gente vai dizer, começa. Como? Começa com as coisas mais simples. Começa com as coisas mais simples. Como? Como a irmã dos anjos começou. Começa. Pastor, mas não tenho onde morar, não sei. Começa trabalhando. Começa guardando, começa poupando, começa fazendo direitinho. Você ganha um salário mínimo, seja fiel no salário mínimo. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tenha uma vida consagrada. Uma vida consagrada é acompanhada de transformação. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter uma oportunidade na vida aí de começar a comprar um consórcio. Vai pagar 5 anos do consórcio, daqui a pouco esse consórcio contempla. Daqui a pouco você já tem uma grana na mão que você nunca pegou, mas já é o início, já é a entrada no teu apartamento. Daqui a pouco Deus te honra. Daqui a pouco você faz a escritura, daqui a pouco você vai pagando a parcela, daqui a pouco a coisa vai acontecer, daqui a pouco a coisa vai fluindo, Deus vai te honrando, daqui a pouco você tem o teu apartamentinho, tem a tua casa, tem o teu cantinho.
Porque uma vida consagrada é uma vida de transformação, é uma vida de prosperidade. E eu não estou falando de teologia da prosperidade, estou falando de se dedicar a Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele vai suprir em Cristo todas as minhas necessidades. E daqui a pouco você está ali, vindo na sala do pastor, no apóstolo, dizendo: apóstolo, lembra que eu te contei? Pastor, lembra que eu te contei? Tem como o pastor ir lá ungir a minha casa? Pastor, não tem ideia, eu consegui a minha casa, né, irmã, na rua que eu queria, que eu nem imaginava que eu ia poder ter. Deus me deu a minha casa. Tá bom, irmã, nós vamos lá ungir, nós vamos lá orar, nós vamos fazer um culto, nós vamos adorar a Deus, porque Deus honra uma vida que se consagra ao Senhor, e essa vida prospera. Quando eu vejo Barnabé, quando eu vejo João Marcos, quando eu vejo Saulo, vejo Silas, eu vejo uma equipe ministerial. Oh, irmão, isso é tremendo. Eu vejo que eles estavam debaixo de uma liderança, obedientes ali. Deus consolida o ministério deles, porque eles tinham uma vida de jejum, uma vida de consagração. A coisa começa a acontecer, começa a crescer, começa a abençoar, começa a fluir, Deus começa a empreender. Eu quero declarar que Deus vai entrar com você para empreender teus sonhos. Deus vai entrar com você para realizar teus sonhos. Deus vai levantar você, homem e mulher de Deus, que teme ao Senhor, para coisas poderosas e grandes. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. O final da palestra de um coaching é: compre o meu curso. O final da palestra de qualquer outro é: arraste para cima e pegue aí esse curso, que você vai ficar rico em poucos minutos. O final da minha mensagem é: não é arraste para cima, é se incline para baixo, fique de joelho, se consagre ao Senhor, que aí você vai subir para cima. Cuidado com esse arraste para cima, porque ele pode estar te colocando para baixo. Se coloca para baixo, que Deus te coloca para cima. Uma vida consagrada, uma vida de unção, uma vida de poder. Você que está em casa, toma essa palavra no teu espírito. Uma vida de autoridade, uma vida de poder, uma vida de evidência de poder. Um casal me procurou no início da pandemia, tinha nada. Falei para eles: vem aqui, a igreja vai te ajudar. Ajudamos o cara. Casal que eu amo, conheço há uns 15 anos. Semana retrasada, esse casal, acho que trouxe 5 cestas básicas para doar para a igreja. É Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que tira o homem do monturo e leva o homem para ser príncipe. Consagra a tua vida ao Senhor, teus caminhos serão prósperos, meu irmão. Você pode achar que ter uma vida consagrada é ter uma vida de chacota, porque quando você vai na festa, todo mundo está comendo e você vai falar: peraí, eu não estou tomando refrigerante, porque você gosta de refrigerante, está fazendo jejum. Não liga não, Deus está honrando. Toma a tua água, Deus vai te honrar. Toma a tua água, Deus vai te honrar. Uma vida consagrada para Deus. Talvez a tua família pode te chamar de louco mesmo. Você está ficando louco. Você vai na igreja domingo de manhã, sai de lá meio-dia, meio de pouco e volta de noite. Você é meio louco, cara. Você só fica na igreja. Você não assiste mais o jogo, você não participa. Não liga não. É uma vida consagrada. Uma vida consagrada. A vida consagrada é assim. E daqui a pouco a tua vida começa a mudar. Sai lá de baixo, começa a subir. As coisas começam a acontecer, Deus começa a te honrar. A Josi uma vez disse: pastor, eu tenho um sonho de fazer um curso na porta lá da igreja de Santo André. Eu me lembro que eu orei e saiu lágrima dos seus olhos, do seu esposo e do meu.
Hoje você é formada nesse curso. É Deus. Uma vida consagrada é uma vida que vale a pena. Ela foi ali e disse: pastor, eu preciso de uma oração. Talvez você precise também de uma oração hoje à noite para sacudir a tua estrutura, para arrancar o império das trevas da tua vida, para você ser liberto e ser abençoado e prosperar e ter uma vida de paz, de consagração, e Deus vai te honrar. Eu declaro essa noite: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Pai, nós nos consagramos a Ti, Senhor. Eu entrego nessa noite a Tua palavra. Palavra de fé, palavra de encorajamento, palavra de desafio. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos ser separados, Pai. Nós precisamos ser enviados. Nós precisamos, Deus, e decidimos hoje à noite entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Nosso coração nas Tuas mãos. Não despreze os pequenos começos, meu filho, diz o Senhor. Não despreze, filho meu. Não despreze os teus começos. Você pode estar lutando e parece que você não está conquistando nada. Parece que a coisa não vai para frente. Mas nesta noite eu te digo: eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te protejo. Eu te protejo. Você que entrou aqui, conectou com este culto, se sentindo desprotegido, enfraquecido, cansado. Talvez tenham sido dias difíceis. Tem sido uma semana de desafio. Eu quero declarar para a tua vida que nesse tempo de consagração, nesse propósito, Deus vai te edificar de uma forma tão poderosa. Você será cheio do Senhor. Você será encorajado. Você será desafiado. Mas o Senhor manda dizer para você neste dia: não desista. Não desista. Porque a prova ainda não está no fim. Não desista. Receba nesta noite a minha força. Se consagre a mim, ore mais, busque mais. A minha presença é o bastante, é suficiente para a tua vida. Hoje mesmo eu te chamo, diz o Senhor. O meu Espírito tem acesso ao teu coração. E eu digo ao teu coração: espera, porque a visão ela se cumprirá, ela não se tardará. Espera no Senhor. Anima o teu coração. Oreanda laba shurianda laba cantaraba show. Oh Deus, nós sabemos que Tu és o Deus que nos separa, como fez com esses homens nesta noite. Separa-nos, homens que têm buscado a Tua presença para uma grande obra, Senhor. Separa pessoas, Pai, que querem hoje ter uma vida consagrada. Eu oro para que elas saiam daqui com a sua vida e os seus propósitos em Ti consagrados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e tanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor, ou pode esquadrinhar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viver uma vida consagrada
Não está falando de profundidade, de riquezas materiais, mas das riquezas espirituais. Ela que vai te sustentar. Ela que vai te prover. Tem uma vida consagrada. O apóstolo João fala assim sobre 3 homens, mas um dos homens que me admira é o presbítero Gaio. Eu admiro esse homem. Eu amo ler a 3ª carta de João. É um capítulo só, mas é gostoso de ver. Por quê? Porque ele diz assim: eu não tenho o maior prazer de saber com que meu filho anda na verdade. Uma vida consagrada, né, Fê? Uma vida de verdade. A gente precisa ter uma vida de verdade, irmãos. Uma vida consagrada é uma vida de verdade. Sabe o que eu admiro no apóstolo Pedro? É que ele era autêntico. Eu tenho uma admiração muito grande também pelo apóstolo Pedro. Porque ele não maquiava não, ele era o que ele era. E é tão bom você ser autêntico. E é tão ruim você lidar, né? Eu falo isso como pastor, viu? Com ovelhas misteriosas. Sabia que eu prefiro lidar com as ovelhas como Pedro? Aí você fala: pastor, mas ela já negou Jesus. O próprio Jesus falou para ela: reda Satanás, mas eu prefiro, sabia? Porque elas negam Jesus, elas pisaram na bola, mas elas são verdadeiras, elas são limpas, elas não têm... O outro talvez não negou, mas negou. O outro talvez não apareceu que negou, mas negou. Não é assim? E o Pedrão? Pedrão foi lá, cortou a orelha do outro, fez tanta bagunça. Mas se você for olhar na igreja primitiva, qual foi um dos maiores apóstolos da igreja primitiva? Atos de 1 até 14, irmão, só fala dele. Só fala do ministério de Pedro. Carta de Pedro. Pedro foi um homem tremendo. Teve seus erros, teve, como eu e você também tivemos, temos, podemos ter. Mas ele tinha uma vida consagrada. Uma vida consagrada. Sabia nem escrever. Sabiam disso? Mas o que estava no coração dele, ele conseguiu passar para o Silvano escrever. Deus não está preocupado com os talentos, aquilo que eu falei no início da mensagem. Deus está olhando para o nosso coração. Você pode crer assim? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se fortalece. Deus vai te honrar e abençoar teus dias em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida que essa verdadeira e doce paz e presença do Espírito Santo seja sobre a tua vida e que o Senhor te abençoe e te guarde.